Nós vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, versos 1 a 20. A parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Tema para nossa meditação: diferentes respostas à palavra de Deus. Jesus Cristo acabara de ter um momento de profunda tensão com a sua própria família e de um profundo embate com os escribas, que por inveja e conscientemente atribuíram a obra dele ao poder de Satanás. O cerco da perseguição estava crescendo. Os líderes judaicos, alvoroçados, maquinavam e mancomunavam-se com autoridades políticas, os herodianos, para prenderem e matarem Jesus. Ao mesmo tempo que os líderes rejeitavam a Cristo, a multidão o procurava avidamente para receber o seu ensino. E Jesus então passa a falar para esta multidão sobre os mistérios do reino de Deus. E eu chamo a sua atenção aqui para alguns pontos na nossa introdução. Em primeiro lugar, olha o versículo 1 sobre o cenário. Os inimigos haviam fechado a porta da sinagoga para Jesus. O último incidente de Jesus na sinagoga, eles querem matá-lo. Já que as portas da sinagoga se fecham, Jesus vai para o lugar mais público. Ele vai para a praia, mostrando que ele não tinha rigidez em seus métodos, mostrando que não havia dias especiais nem lugares sagrados. A praia era o templo, o barco era o púlpito. Veja você o método. Diz o texto que Jesus passa a ensinar muitas coisas por parábolas. E basicamente ensinar os mistérios do reino de Deus por parábolas. Por que por parábolas? Porque as parábolas eram uma espécie de janelas abertas para o povo de Deus e de portas fechadas para aqueles que se resistiam à graça de Deus. Mistério, porque mistério não é uma coisa complicada e nem difícil, nem oculta. Mistério aqui
É algo que, na verdade, está encoberto para aqueles que não podem discernir as coisas de Deus, mas que é revelada pela vontade de Deus para o povo de Deus. O mistério de Deus é Cristo Jesus. E aqueles que buscam a Deus por revelação de Deus, por obra do Espírito Santo de Deus, aquilo que estava nublado se torna absolutamente claro. Agora, a quem que Jesus estava querendo se referir? Como aqueles que Jesus contava a parábola para que eles não pudessem entender. Obviamente, Jesus estava se referindo aqui aos próprios fariseus e os seus seguidores, aos próprios escribas, que deliberadamente rejeitavam a graça de Deus. Na verdade, esses ouvintes devem ser confrontados com a sua responsabilidade própria de cegueira e impenitência. Eu quero que vocês entendam uma coisa para que nós não cheguemos a conclusões equivocadas. Não é que esse texto está dizendo que Deus endurece algumas pessoas propositadamente para que elas não se convertam. Não é isso. Não é isso que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo nos informar é que o Senhor endurece aqueles que endurecem a si mesmos. O que na verdade Jesus está querendo dizer é que o Senhor confirma e reafirma a decisão que essas próprias pessoas tomaram em relação ao Evangelho. Eu vou ilustrar. A Bíblia fala de Faraó, e Deus endureceu o coração de Faraó. Se você ler o contexto, você vai ver que Faraó rejeitou e rechaçou todas as oportunidades que Deus deu a ele. Ao cabo deste fato, diz a Bíblia, que Deus então mais ou menos diz assim para Faraó: tá bom, Faraó, você quer resistir? Pois eu entrego você a você mesmo. Está duro o seu coração. Vocês sabem qual que vai ser a grande sentença no dia do juízo? A grande sentença no dia do juízo vai ser essa: fique como você está. Continue justo sendo justo, continue injusto sendo injusto. Na verdade, aqueles que recusam decisivamente, deliberadamente, propositadamente a graça de Deus, o Evangelho será uma porta fechada para eles. As parábolas que são portas abertas para um, são janelas fechadas para outros. Notem vocês o verso 13, o terceiro aspecto é a hermenêutica desse texto, porque Jesus está dizendo, no verso 13, então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O que na verdade Jesus está querendo dizer é o seguinte, que esta parábola do semeador é a porta de entrada do entendimento de todas as demais parábolas. Talvez essa seja a mais comum, a mais conhecida de todas as parábolas. Ela está presente em todos os 3 evangelhos sinóticos. Ao ponto de Charles Ryle afirmar que esta parábola não precisa de explicação, ela precisa apenas de aplicação. Jesus começa esta parábola dizendo: ouvi, e termina esta parábola dizendo: quem tem ouvidos, ouça. De tal maneira que ela está entremeada por 2 exortações: ouvir, e quem tem ouvidos, ouça. De tal maneira que ela é absolutamente importante e relevante para nós. Há um quarto ponto que eu chamo a sua atenção da realidade, conforme os versos 4 a 7, que a parábola do semeador revela que Jesus não se impressiona com as multidões que o seguiam. Ele conta essa parábola para dizer que das multidões que o seguiam, tinha gente que era como um solo batido, tinha gente que era como um solo superficial, tinha gente que era como um solo concorrido com muitas outras preocupações e desejos. Se fôssemos trabalhar em aspecto estatístico, diríamos que apenas 25% daqueles que ouvem e aderem ao cristianismo, à fé cristã, vão finalmente, legitimamente, produzirem frutos dignos de arrependimento. E eu concluo a minha introdução dizendo que Marcos não abre mão do seu estilo. Afirmamos desde o início que o evangelho de Marcos é o evangelho da ação. Por isso que Marcos é um evangelho dinâmico, onde Jesus está sempre trabalhando, sempre realizando algo, sempre fazendo algo. Ele é o servo que veio servir. E por isso Marcos não tem tantas parábolas.
E as parábolas que Marcos escolhe para registrar, todas são parábolas de ação, de movimento, de trabalho, porque Marcos está mais interessado nas obras de Cristo do que nos ensinos de Cristo. Dito isto, à guisa de introdução, estamos então prontos para olhar quais são as diferentes atitudes em relação à palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ver os corações endurecidos. Versículo 4, ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. O verso 15, Jesus explica, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Destaco alguns pontos para nossa meditação. Primeiro, um coração duro ouve a palavra, mas não a compreende. Vejam vocês, o que é que, na verdade, Jesus está dizendo? Que essa semente caiu à beira do caminho. E se você notar, Lucas vai informar que este caminho foi pisado. São os corações inquietos, perturbados com a passagem e o tropel da multidão, das coisas do mundo. Umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam e todas que passam. E neste caminho, a palavra de Deus é pisada. Neste caminho, a palavra de Deus é rejeitada. Eu diria para você que este ouvinte é aquele ouvinte indiferente, em que a rotina da vida o insensibilizou para as coisas de Deus. Ele vai vivendo a vida, sem abrir sulcos na alma, no coração, para a bendita semente da palavra de Deus. Na verdade, este ouvinte tem o maior de todos os problemas. Ele não vê problema. Está agarrado aos seus hábitos, escravo da rotina, orgulhoso de suas crenças ou da ausência delas, consumido pelo prazer, nada leva a sério. Nada leva a sério. Ele vai levando a vida. Se você perceber, esse tipo de ouvinte aqui é aquele ouvinte que escuta um sermão, mas não presta atenção no que ouve. Esse ouvinte aqui é como aquele ouvinte denunciado pelo profeta Ezequiel. Eis que tu és para eles como um que canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Esse ouvinte é capaz de vir ao templo, de vir à igreja, 1 ano, 2 anos, 5 anos, a vida toda, e entra no ouvido e sai no outro. Ele nunca diz, é para mim, Deus está falando comigo, isso tem a ver com a minha vida, isso tem a ver com a minha história. Meu amado irmão, este texto é um alerta para dizer para nós que domingo após domingo, pessoas vão à igreja, pessoas entram num templo, pessoas escutam mensagens, mas vem Satanás e rouba a semente do seu coração. Vocês já não se aperceberam desse fato? Quantas pessoas que ouvem e ouvem e ouvem e ouvem a palavra de Deus, e esta palavra não frutifica? Amados irmãos, um momento de culto é um momento de grande tensão e, por que não dizer, de profunda e renhida batalha espiritual. Ou pensam vocês que Satanás é incapaz de entrar num templo? Se pensam assim, estão equivocados. Ele não apenas é capaz de entrar num templo, ele é capaz de subir ao púlpito. Zacarias capítulo 3 diz que quando o sumo sacerdote Josué se levantou, Satanás estava do lado direito dele para se lhe opor. Jesus está dizendo que quando a semente é lançada, parte dessa semente cai em corações tão duros como um chão batido de uma estrada. E essas pessoas vão viver assim, vão morrer assim, vão ser sepultadas assim, e elas vão se perder eternamente no inferno. Essa é uma palavra dura, mas essa é uma palavra verdadeira. Você vai notar em segundo lugar que um coração duro é onde a semente é pisada. Notem vocês que é exatamente essa semente pisada que Satanás tem pressa em comer. A semente que o diabo teme é a semente que os homens pisam. E o que significa o caminho que o homem pisa? O caminho que passa muita gente. Certamente esse ouvinte é aquele tipo de ouvinte aberto para todos os tipos de influências, todos os tipos de ideias, todos os tipos de crenças. Eu diria que esse seria um ouvinte eclético, de mente aberta,
para hospedar todas as filosofias, todas as crenças. É aquele tipo de ouvinte que diz o seguinte: toda religião é boa, todo caminho conduz a Deus. Ele é aquele que está à beira do caminho e por ele passa. Muitos vão, outros vêm, e todos passam. E ele se perde. Terceiro lugar, coração duro, é onde a semente é roubada pelo diabo, para que o ouvinte não creia e seja salvo. Vejam vocês, irmãos, que nesta luta da semeadura, todas as criaturas do mundo se armaram contra esta sementeira. Se não, vejamos. As criaturas racionais lutaram contra essa sementeira, porque foram pisadas pelos homens. As criaturas sensitivas se armaram contra essa sementeira. Através de quê? Através dos animais. As aves vieram e comeram a semente. As criaturas vegetativas se arvoraram também contra essa semeadura, através dos espinhos. E as criaturas insensíveis também lutaram contra essa semeadura, as pedras. Vejam vocês que não há mais nenhum tipo de criatura no mundo. Todas elas se arvoraram contra essa semeadura. A natureza insensível a perseguiu nas pedras, a vegetativa a perseguiu nos espinhos, a sensitiva nas aves e a racional nos homens. As pedras secaram-na, os espinhos afogaram-na, as aves comeram-na e os homens pisaram-na. E diz o texto que a semente que caiu à beira do caminho, Satanás teve pressa em roubá-la, para que a pessoa não cresce e fosse salva. O que você percebe é o seguinte: tão logo alguém se levante para semear, Satanás se levanta para impedir a semeadura. Não há campo mais aceso de luta espiritual do que a própria evangelização. Quando se levanta um semeador, levanta-se Satanás. O texto diz que Satanás expressamente roubou a semente da beira do caminho, mas certamente a presença dele não está distante daqui caiu à beira, daqui caiu no pedregulho e daqui caiu na beira do espinho. Evangelização não é apenas um campo de semeadura, é também um campo de batalha espiritual. Dito isso, eu quero chamar sua atenção para o segundo tipo de coração: os corações superficiais. Versículos 5 e 6, olha aí comigo. Ora, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículos 16 e 17. Semelhantemente, são estes os semeados em solos rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Vejamos alguns pontos aqui desse solo superficial. Um coração superficial tem uma resposta imediata à palavra, mas uma resposta irrefletida. Notem, por favor, isso. Tanto Marcos quanto Lucas, por 2 vezes, usam a palavra logo, com o sentido de imediatamente. O que é que esse texto quer dizer? Que esse tipo de ouvinte, ele age no calor do momento. Quando ele escuta a mensagem, imediatamente ele aceita a palavra. E diz o texto, o faz até com alegria, mas também imediatamente ele se escandaliza com a palavra e a abandona. O que Jesus quer dizer é que esse é o tipo de ouvinte que age na base da emoção. Ele recebe esta mensagem com alegria, mas uma alegria passageira. John Mackay chama esse ouvinte de ouvinte leviano, porque ele abraça com alegria o que não entende. Talvez pela novidade da ideia, ou talvez até para agradar aquele que entregou a ele esta mensagem. Lutero dizia que este é o ouvinte volúvel, que vira de acordo com o vento. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que este ouvinte é o ouvinte que mostra uma resposta pronta e uma promessa inicial que não vai se confirmar. Ele é rápido para se decidir e ele é rápido também para abandonar. Vejam vocês que ele pega um elemento importante, que é a emoção, porque a emoção é importante no cristianismo, não tenha dúvida disso. Mas só decidir fundamentado na emoção não basta. A emoção que é importante no cristianismo é a emoção produto do entendimento, da compreensão. Porque a emoção sem
a compreensão, ela é árida, ela é estéril, ela é superficial e ela é curta. Segundo lugar, coração superficial não tem profundidade nem perseverança. Versículos 5 e 17. Diz o texto que esse ouvinte não tem raiz em si mesmo. Portanto, sua fé é temporária. Essa resposta ao evangelho desse ouvinte, tipo solo pedregoso, é uma resposta apenas externa. Não houve nele novo nascimento, não houve nele conversão, não houve nele nenhuma mudança interior. Houve adesão, mas não conversão. Houve emoção, mas não convicção. Agora preste atenção, que esse ouvinte parece estar em vantagem aos demais. Note aí, por favor. Olha aí, versículo 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. O que vocês entenderam disso? Que esse ouvinte, por ter uma terra superficial e rasa, não tinha espaço para crescer para baixo, logo ele empregou todos os seus esforços para crescer para cima. Esse é o tipo de ouvinte que, aparentemente, ele está em vantagem com os demais. Ele se manifesta mais rápido. Ele tem uma profissão de fé mais imediata. Ele tem uma resposta mais visível. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem profundidade. Ele não tem consistência. Ele não tem raiz. Ele não tem umidade. Ele não tem base. E logo, uma outra coisa que era benefício, agora vai prejudicar. Quando o sol começa a bater, porque não tem raiz, ele se seca. Note que ele usa um fato negativo para um aspecto positivo para ele. Pouca terra para ele é coisa boa, porque logo aparece. Mas quando vem o sol, que é positivo, que vai dar vida, lhe mata, porque ele não tem base, ele não tem alicerce. Na verdade, esse ouvinte construiu a sua fé numa base falsa. Ele não construiu sua fé em Cristo. O que na verdade Jesus quer dizer é que esse tipo de ouvinte, ele construiu a sua fé nas vantagens do Evangelho e não propriamente no Evangelho. Por quê? Você pode deduzir isso. Porque mais tarde esse ouvinte vai abandonar. Ele ficou encantado, não foi com o Evangelho. Ele ficou encantado com as guloseimas do Evangelho. Ele ficou encantado com as benesses imediatas do Evangelho. Ele ficou encantado com as propostas sedutoras, bonitas, maravilhosas, que ele enxerga diante dos seus olhos, no aqui e no agora. Mas mais tarde, quando tiver que ter implicações, custo, ele vai perceber que não é bem aquilo que ele estava querendo na vida dele. Preste atenção no que está acontecendo hoje. Qual é a mensagem que hoje está recebendo imediata e pronta adesão? É a pregação da prosperidade. É a pregação dos milagres, é a pregação do sucesso. Esta pregação há uma adesão imediata, há uma popularidade imediata, há uma corrida frenética para acolher esta mensagem. As pessoas prontamente aderem. Mas quando elas abraçam, não é o Evangelho que elas estão abraçando, não é em Cristo que elas estão crendo. Elas na verdade estão buscando algo para o benefício delas mesmas. Coisas absolutamente imediatas. Você vai notar que essas pessoas não vão perseverar. Elas não vão perseverar. Elas não têm raiz. Elas não têm umidade. As mesmas pessoas, ou não digo as mesmas, mas muitas das pessoas que gritaram quando Jesus entrou em Jerusalém, Hosana, Hosana, ao que vem em nome do Senhor, naquela mesma semana estava gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. João disse que eles saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, porque aqueles que nascem de novo, certamente esses permanecerão. Um coração, em terceiro lugar, um coração superficial, não avalia os custos do discipulado. Versículo 17, diz o texto, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Veja você que, na verdade, esses ouvintes abraçaram a conveniência e não o Evangelho. Abraçaram outro Cristo e não o Cristo da Bíblia. Porque quando eles abraçaram esta fé, eles não calcularam, eles não avaliaram que o caminho da glória passa pela cruz.
Eles não se aperceberam de que a fé cristã implica em renúncia, implica em sofrimento, implica em tribulação, implica em não ser popular para o mundo, implica em negar a si mesmo, em tomar a cruz e seguir a Cristo. Logo que eles se aperceberam que este caminho era um caminho difícil, era um caminho árduo, era um caminho de cruz, era um caminho de autonegação, de tribulação, eles se escandalizaram com a mesma rapidez com que abraçaram essa fé. Queridos irmãos, nós precisamos perceber que este tipo de ouvinte é como uma semente que cai num solo rochoso. Vai ter uma manifestação imediata, mas também vai ter uma desistência imediata. Essas pessoas nunca nascerão de novo. Vamos ver a terceira reação à palavra de Deus, são os corações ocupados. Por favor, versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Versículo 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, preste atenção na expressão, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Corações ocupados, vamos ver alguns pontos. Primeiro, um coração ocupado ouve a palavra, mas não dá prioridade a ela. Você nota que Marcos diz que a semente caiu entre os espinhos. Lucas diz que os espinhos cresceram com a semente. Se você sabe um pouquinho da vida do campo, você nota que para você cultivar um cereal, você tem que plantá-lo. Mas a erva daninha nasce por si mesma. E nasce com mais força, e nasce com mais vigor, e nasce em maior quantidade. O que na verdade acontece é que esta semente não cresce só, concorre com ela, disputa o mesmo espaço com ela, a mesma luz, a mesma claridade, a mesma água, a mesma umidade, os mesmos fertilizantes, os mesmos elementos que vão servir de nutrientes para a planta, as ervas daninhas, que se infiltram, que se enraizam, que se aprofundam, que concorrem com essa semente e roubam dela a sua vitalidade. Se essa semente pode brotar e até crescer, ela não vai conseguir produzir, não vai frutificar. Você vai perceber o seguinte, que essa semente é a semente que representa aquele ouvinte, que escuta a palavra de Deus, mas também escuta essas coisas. O coração dele até que tem a palavra de Deus, mas tem tantas outras coisas concorrendo, disputando. O coração deste ouvinte é um campo de batalha, onde se travam muitos interesses particulares, que acabam concorrendo com o reino de Deus, concorrendo com o evangelho e suplantando a própria semente do evangelho. Se você perceber que a primeira semente que caiu na beira do caminho foi Satanás quem foi roubar. A semente que caiu nas pedras foi o sentimento superficial, a carne, que a suplantou. Mas essa semente do espinheiro, quem a suplanta é o mundo. O mundo. O que você percebe aqui é que, na verdade, esse coração é aquele coração que ouve a palavra de Deus, mas não dá prioridade à palavra de Deus. A palavra de Deus não é a coisa principal na vida dele. Meus irmãos, será que nós não nos apercebemos disso, que em muitas vidas também a palavra não está frutificando por isso? A pessoa até que vem à igreja, mas não é o principal da vida dela. Até que escuta um sermão, mas não é a coisa mais importante da vida dela, a palavra de Deus. Tem muita gente que a novela tem muito mais importante que a Bíblia, sabia? Pode ter certeza disso. Tem muita gente que o fantástico é muito mais importante que o culto. Tem muita gente que o esporte ocupa um lugar muito mais importante que o evangelho. Tem muita gente que as coisas, que muitas vezes, algumas delas nem são más em si mesmas, mas ocupam um espaço mais importante do que o reino de Deus. Se você notar, muitas vezes o que está sufocando a semente não são coisas más. Deixa eu ilustrar para você. Lá em Mateus 22 há uma parábola em que o rei manda convidar
as pessoas para o casamento do seu filho. Quais foram as respostas que ouviram? Um diz: olha, eu não posso ir não, me tenha por escusado, porque eu comprei um campo, preciso examiná-lo. Outro diz: olha, eu não posso ir não, porque eu comprei uma junta de bois, estou treinando a junta de bois. Outro diz: olha, eu não posso ir não, porque eu me casei e me tenha por escusado. Tem algum mal em comprar um campo? Tem algum mal em treinar uma junta de boi? Tem algum mal em se casar? Nenhum mal. Nenhum mal. Tem algum pecado em fazer essas coisas? Nenhum pecado. Qual o problema então? O problema é quando nós colocamos coisas boas no lugar daquilo que é absolutamente prioritário e importante. É quando comprar um campo, quando treinar uma junta de boi, quando se casar, ocupa o lugar indisputável que Deus precisa ocupar na nossa vida. Quando Jesus voltar, disse Jesus em Mateus 24, que aquela geração vai ser como nos dias de Noé, as pessoas vão casar e dar-se em casamento, vão comprar e vender. Qual o problema em casar e dar em casamento, comprar e vender? Nenhum problema, nenhum pecado. O grande problema é que quando as pessoas compram e vendem, casam e dão em casamento e se esquecem da prioridade do reino de Deus, isso é o espinheiro que sufoca a semente em seu coração. Em segundo lugar, um coração ocupado é sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo. O mundo fala mais alto que o evangelho. As glórias do mundo tornam-se mais fascinantes do que as promessas da graça. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida tomaram o lugar de Deus na vida desse ouvinte. Eu diria para você que esse é o crente, entre aspas, mundano. Ele quer agradar a Deus e quer também ser amigo do mundo. Ele quer atravessar o rio da vida com o pé na canoa da igreja e com o pé na canoa do mundo. Na verdade, ele permite que outras coisas ocupem o lugar que só Jesus pode ocupar na vida e no coração de uma pessoa. Em terceiro lugar, um coração ocupado é sufocado pela concorrência da fascinação da riqueza. Olha o verso 18 aí. Semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufoca a palavra, ficando ela infrutífera. Você sabe que há dois enganos que tomam conta do coração de uma pessoa. O engano que toma conta do coração do pobre é o engano de achar que se ele ficar rico, ele vai ser feliz. O engano do coração do rico é que ele acha que se ele ficar mais rico, ele vai ficar mais seguro e feliz. Já percebeu isso? A fascinação não é apenas um desejo, não é apenas aquele ideal de crescer na vida, não é apenas aquele desejo de melhorar na vida, não é apenas aquele ideal de você ser precavido e ser trabalhador e investir com sabedoria, não, porque isso é legítimo, isso é sensato, isso é positivo. Ninguém deva se acomodar de braços cruzados, que se assenta e não olha para frente, não é uma pessoa empreendedora e conquistadora. Isso você precisa ser, é claro. Mas a palavra que Jesus usa é a fascinação. É a pessoa que só enxerga cifrão na frente dela. É capaz de vender a alma dela, é capaz de vender seus valores, sua honra, seu nome, sua reputação. É capaz de atropelar tudo e todos. Fascinado, obcecado. Por essa razão que o jovem rico se prostra aos pés de Jesus, diz: o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: guarda os mandamentos. Diz: eu tenho guardado desde a minha infância. O que é que eu tenho que fazer mais? Se você quer ser perfeito, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me, terás um tesouro no céu. E diz a Bíblia que ele saiu triste, porque era dono de muitas riquezas. É claro que Jesus nunca disse isso para todo mundo, para seguir a Cristo. Francisco de Assis equivocou-se, pensando que para seguir a Jesus tinha que largar a mão da riqueza, declarar voto de pobreza e viver pela vida assim como um peregrino, pobre. Não é isso que Jesus está ensinando. Não é isso. É que Jesus percebeu uma coisa. Quando aquele moço disse que eu tenho observado tudo isso, ele estava mentindo. Estava mentindo. Na verdade, aquele moço tinha quebrado o primeiro mandamento. Logo de cara: não terás outros deuses diante de mim. O Deus da vida daquele moço era o dinheiro. Era o dinheiro. O dinheiro continua sendo ainda o grande Deus, entre aspas, com D minúsculo, deste século. É o maior senhor de escravos deste mundo.
Eu estava lendo hoje na Veja, dando uma passada rapidinho. Sabe por que o padeiro faz pão gostoso? Não é por amor, é por dinheiro, diz a propaganda da Veja, o artigo da Veja. Nós vivemos num mundo em que a mola motivadora das pessoas é o dinheiro, onde as pessoas vivem e morrem pelo dinheiro. O dinheiro não é apenas uma moeda, é um ídolo, é mamon, é um espírito que escraviza, que domina as pessoas. E o Senhor Jesus diz que uma pessoa obstinada, obcecada, fascinada por dinheiro, a palavra de Deus não pode nascer na vida dela, não pode florescer na vida dela, não pode frutificar na vida dela, porque ela tem um outro Deus que não o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não é que a riqueza em si seja um mal, a riqueza é uma bênção, a riqueza é um presente de Deus, é Deus quem nos dá sabedoria e graça para adquirirmos riqueza, mas a Bíblia diz: se a vossa riqueza prospera, não ponhais nela o vosso coração, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quarto lugar, um coração ocupado é sufocado pela concorrência de muitas ambições. Olha aí que agora o Senhor Jesus, no versículo 17, vai usar uma expressão, versículo 19, vai usar a expressão, não apenas fascinação da riqueza, e as demais ambições. As demais ambições. Lucas vai falar dos deleites da vida. Na verdade, esse ouvinte aqui não é um cristão, ele é um hedonista. Ele está obcecado pelas ambições da vida, pelas demais ambições, pelos deleites da vida. Ele quer até ser um cristão, mas ele também é um boêmio. Ele quer viver a vida, curtir a vida, quer curtir o melhor do mundo. Ele não abre mão de ter uma vida sexual absolutamente liberada, sem freios, sem absolutos. Ele não abre mão de satisfazer os seus vícios. Ele não abre mão de dar largas e rédeas soltas a todos os ímpetos dos seus desejos carnais. Ele quer beber todas as taças dos prazeres que o mundo lhe oferece. Ele quer curtir tudo aquilo que o mundo oferece para ele como prazer. Por isso a Bíblia diz que esse espinheiro sufoca essa semente e ela não frutifica. Finalmente, então, esse coração ocupado é infrutífero, diz o verso 19. A semente fica mirrada. Ela não cresce, ela não dá fruto. E essa pessoa torna-se uma coisa aparente, uma casca vazia, uma sombra pálida, como a igreja de Sardes. Você tem nome de que vive, mas você está morto. E Jesus disse: o ramo que não dá fruto, corta. Corta. Porque aquele que não produz fruto digno de arrependimento, certamente esse perece. Finalmente, irmãos, em último lugar, vamos ver a última reação à palavra de Deus, são os corações frutíferos, versículos 8, 9 e 20. Por favor, olha aí. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vejamos alguns pontos. Primeiro, um coração frutífero ouve e recebe a palavra de Deus. Marcos diz que essa pessoa ouve e recebe. Lucas diz que ela ouve com um bom e reto coração e também retém a palavra. Note você que ela não apenas ouve, ela recebe, ela ouve de bom coração, de reto coração, e ela retém a palavra. Alguns corações são como pedra, a chuva bate e escorre, não penetra. Outros corações são superficiais, a semente bate, cresce logo, mas não tem raiz e seca. Outros corações são disputados como um espinheiro, a palavra bate, mas muita coisa concorre ali para roubar os nutrientes, a luz, o sol, o espaço, e essa semente não tem poder para crescer e frutificar. Esse texto diz que essa semente não. Ela ouve, ela recebe de bom, puro coração, e ela colhe essa semente. Ela tem sulcos
fertilizados, onde essa semente entra, penetra e encontra espaço para crescer, para produzir e frutificar. Este ouvinte ouve, recebe e pratica. Vejam vocês que nesses dias tão corridos que nós estamos vivendo, as pessoas não têm tido tempo para ouvir, não têm tido tempo para refletir e meditar. E aquele que não tem tempo para ouvir e não tem tempo para meditar, certamente não vai frutificar. Essas pessoas aqui que Jesus está mencionando, são aquelas que verdadeiramente ouvem, recebem, se arrependem, creem e perseveram. Chama a sua atenção para esse fato. A Bíblia diz que nós temos 3 grandes inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Estas parábolas de Jesus falam desses 3 inimigos. Na parábola que caiu à beira do caminho, quem foi que roubou a semente? As aves, e Jesus diz que é Satanás. A semente que caiu à beira, no solo rochoso, o que aconteceu com ela? Essa pessoa logo com alegria recebeu, mas não tinha raiz, não tinha umidade, tinha pouca terra, o sol bateu e ela secou. São as emoções da carne, o imediatismo, no vapor das emoções. É aquele fogo de palha que acende logo, que parece ser uma coisa tão fantástica, mas logo depois fenece, murcha e morre. É a carne. A semente que caiu no espinheiro, os cuidados deste mundo, as preocupações deste mundo, as glórias deste mundo, a fascinação das riquezas, as ambições da vida, são as coisas do mundo que vêm e sufocam. Notem vocês que os 3 grandes inimigos da igreja se arvoram contra esta semeadura, para torná-la infrutífera. Segundo lugar, um coração frutífero produz fruto que vinga e cresce. Essa semente, diz Lucas 8,15, ela frutifica com perseverança. Se você notar, o que distingue esta semente das outras é que as outras até uma nem chegou a nascer, ou as outras 2 nasceram, mas não cresceram, não frutificaram. Esta nasce, cresce e frutifica com perseverança. Esta é a marca do crente, irmãos. A marca de um cristão é fruto. 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 Aquele que não produz fruto, corta. Tem que ter fruto digno de arrependimento. Jesus disse que a árvore é conhecida pelo seu fruto. A árvore boa produz fruto bom. A árvore má não pode produzir fruto bom. Se você notar esse contexto de fruto bom, árvore de fruto mau, a árvore má não poder produzir fruto bom, Jesus disse para os escribas no contexto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Foi nesse contexto que Jesus disse: uma árvore má não pode produzir fruto bom. A menos que você nasça de novo, a menos que você seja convertido, a menos que você experimente o poder transformador do Evangelho, não é possível você produzir fruto de justiça. Terceiro lugar, e último lugar, um coração frutífero produz frutos em diferentes proporções. Olha que coisa fenomenal. Jesus disse que a terra que caiu no bom caminho produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Todos produziram, todos frutificaram, mas não na mesma proporção. Isso é um retrato da igreja. Se você creu em Cristo, você é uma pessoa salva. Você é uma semente que caiu em boa terra. Você é um solo frutífero. Mas notem vocês que nem todos os salvos frutificam com a mesma intensidade, com a mesma abundância, com a mesma fertilidade. Alguns produzem 30, outros 60, outros 100 por 1. Desta maneira, nós precisamos entender uma coisa, que nós podemos ser mais frutíferos no reino de Deus do que possivelmente estamos sendo. Nem todos os crentes são cheios do Espírito Santo da mesma maneira. Nem todos os crentes são envolvidos com o reino de Deus da mesma maneira. Nem todos os crentes estão engajados no projeto de Deus da mesma maneira. Quanto é que você está produzindo em sua vida? E eu quero concluir com 3 reflexões à luz dessa parábola. Primeira delas, não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura da palavra de Deus. Se você se propõe a ser um semeador, tenha certeza de que você vai enfrentar oposição. O diabo vai se levantar, a carne vai se levantar, o mundo vai se levantar. Não há semeadura sem luta.
Não subestime as forças opositoras a essa semeadura. Essa é a primeira conclusão que podemos chegar à luz dessa parábola. Segundo, não superestime as respostas imediatas. Não se impressione com as respostas imediatas. Jesus nunca se impressionou com as multidões. Nem nós devemos. Porque tem muitas pessoas que vão ter uma decisão imediata, mas também vão se escandalizar rapidamente. Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitas pessoas vão aderir à fé cristã sem conversão, como Ananias e Safira, como Simão o mágico, como Judas Iscariotes, como tantos que vão fazer parte da igreja visível, mas que jamais farão parte da igreja invisível, que terão seus nomes no hall de membro de uma igreja, mas que jamais terão seus nomes no livro da vida. E a terceira e última reflexão que eu quero fazer é que nós não devemos subestimar o poder da palavra de Deus. Se essa palavra foi comida pelas aves, ela chegou a brotar no meio da rocha, e ela chegou a despontar no meio dos espinheiros, mas na terra boa ela produziu, e produziu surpreendentemente e abundantemente, a 30, a 60 e a 100 por um. De tal maneira, queridos irmãos, que temos uma promessa de Deus: a palavra que sai da minha boca não volta vazia. E aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, ainda que com lágrimas, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus nos encoraje, que Deus nos levante para sermos semeadores, e que ao mesmo tempo sejamos terra boa, onde a boa semente produza a 100 por um, para a glória de Deus. Que seja assim. Amém. Nós vamos orar ao Senhor.